primeiro passo aqui é entender como a filosofia surgiu. A filosofia surgiu de um projeto de amor. Isso não é brincadeira não, é uma coisa, é uma relação de uma vontade de buscar o verdadeiro. Tá? O amor no sentido mais máximo possível. Um amor pelo saber. Tá? E a figura que personifica isso é Sócrates. Existiam pensadores antes de Sócrates? Claro. Existiam civilizações inteiras antes de Sócrates. Mas Sócrates foi importante porque ele organizou um modo de compreender as coisas, um sentido de como entender as questões. Ele praticamente desenvolve, como nenhum outro, o conceito. O que é isso? O que é a justiça? O que é a liberdade? O que é a igualdade? O que é a virtude? Então foi essa indagação chata. Era um papo cabeça, mas era um papo que tinha fundamento. Tá? Então a gente pode ir para o slide aqui e procurar entender esse projeto socrático. Como eu falei, existem os pré-socráticos, tá? Antes de Sócrates. Mas antes de entender os pré-socráticos, a gente tem que entender quem foi a figura de Sócrates. Tá? Ele pode ser aquele que personifica o amor pelo saber. Vem cá um pouquinho, volta comigo. Aqui. Sócrates era uma espécie de andarilho. Até andava meio sujinho, inclusive. Quase não tomava banho. Mas era um cara que... destituído da ideia assim, do corpo é menos importante, mais importante é as ideias. Ele buscava o conceito das coisas, o que era fundamental. Agora, como isso foi permitido? Havia um contexto para isso. A gente até vai ver no terceiro bloco por que isso é importante. Tá? Havia um contexto propício para que essas ideias existissem e essas ideias fossem fundamentais, que era o período da democracia da Grécia Antiga. Tá? É um período em que há uma permissão para as discussões públicas, os homens vão à polis, vão à ágora, que é o centro do poder, para discutir. A gente vai avaliar mais tarde, em outros momentos, repetidamente aqui nessas aulas, que a democracia grega não é igual à democracia que nós temos hoje, mas vários princípios que se praticavam naquela época são importantes para agora. Enfim, a liberdade de discussão, a possibilidade de troca de ideias. Só que até aquele período socráticos, o central era as explicações míticas, ou seja, explicações mitopoéticas, como a ideia da criação das coisas era dada por um mito, tá? Por uma concepção religiosa, por um senso comum. O que Sócrates vai legar à humanidade é um meio de questionar isso, tá? E de observar com que cada um de nós temos essas ideias em nós mesmos. Tá? Tanto que ele tem um dos métodos socráticos, além da dialética, que é o jogo de ideias, que é um conceito que a gente vai ver aqui várias vezes, é a ideia da maiêutica. Maiêutica é uma concepção de que o filósofo... maiêutica é parir, é como parir de dar à luz. Então, a ideia mais ou menos é que o filósofo seria um parteiro das ideias. Ele, no diálogo, o Sócrates buscava encontrar a verdade que está em cada um. As pessoas não sabem, às vezes, mas dentro de você aí está a verdade. Mas tem que ter um papo cabeça, um papo que a gente vai dialogando, vai chegar lá. Voltando aqui para o slide, por isso que até os principais autores da ciência moderna, como Max Weber, que é do século 19 e 20, ele, por exemplo, vai falar que, numa conferência que é importante hoje para compreender a sociologia, a política, a filosofia, que Sócrates tem uma grande importância por ter desenvolvido muito bem o conceito. Ou seja, o que é o conceito? O conceito é descobrir o que são as coisas, o que é a virtude, o que é o saber. Então, ele começou a indagar essas muitas verdades que estavam estabelecidas. Tá? Por exemplo, explicações sobre... às vezes ele encontrava homens virtuosos que se achavam virtuosos, ele começava a questionar o que é a virtude. O sujeito não sabia dizer o que era virtude. Grandes músicos, mas ele perguntava o que é a música. O sujeito não sabia dizer o que era música. Então, através desses questionamentos, ele procurava saber o que é o âmago de uma atividade, por exemplo. Não adianta só saber
que o cavalo existe. Eu quero saber qual é o sentido daquele animal, da cavalaria. Então, essa busca pelo conceito, tá? E através de certos métodos socráticos, foi muito importante para o desenvolvimento de toda a ciência, né? No caso, sobretudo, a maiêutica. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.